Estamos aqui com Léo Tristão, CEO da Performa IT, Samir Caran, também CEO, né, da Performa. E vou deixar vocês agora passar a palavra para a gente começar de uma forma bem dinâmica. É isso aí. Daniel Stavely, CEO da Octalink, que vocês já conhecem. Sejam muito bem-vindos, gostei muito de poder estar tendo essa oportunidade de bater esse papo com vocês. E, gente, eu, mulher, consegui fazer os homens parar de falar. Isso é inédito, porque dizem que mulher que fala. É verdade. Esse nada. Aqui gosta, né? Também. Né? Eu falo pra cá, se deixar só eu falo. Lembra? Eu brinquei até com vocês que eu queria começar o podcast abrindo como se fosse o meu podcast, né? Isso. Já tá em casa, então, né? Então, vamos lá. Eu diria que hoje a gente brinca no seriado que é um crossover, né? É um crossover, exato. Crossover, PQP, Performa que pode, junto com o OctaCast aqui, fazendo um merge. Queria agradecer o convite, né? Com certeza. E obrigado, né, Gi e Dani, por receber a gente aqui e bater esse papo. Sim, sempre. A gente que agradece aí demais. Eu acho que a gente podia agora fazer uma abertura do OctaCast PQP. Boa. O que vocês acham? Bora, vamos lá. Então vamos lá. Vai. Fala, galera, sejam bem-vindos a PQP/OctaCast. Eu sou o Léo Tristão, tô aqui com meu sócio Samir Caran. Fala, galera. E dois outros sócios de podcast agora, né? A Gi e o Dani da Octalink, que hoje são os hosts do OctaCast, recebendo a gente para um bate-papo super legal sobre empreendedorismo. Eu já vi que, pelo que a gente conversou um pouquinho, a gente vai acabar falando muito de empreendedorismo, né, Dani? Falar de Acho tudo que aqui. eu e você temos muito... Caminhamos muito por isso. Samir também, hoje, é quem lidera a Performa praticamente. Gi também a Gi cuidando... empreende desde criança. Então, minhas brincadeiras talvez eram você montar que... negócio. Comecei a empreender com 14 anos, Olha, verdade. que legal. Que Nunca legal. consegui me manter como colaboradora. Sempre fui. Boa. Tá no sangue. Tá no sangue, tá na veia. Como é que será que começa, assim, cara? Eu não lembro. É um negócio que Porque, mexe, tipo né? assim, quando eu entrei na faculdade, né? Eu fiz engenharia na UFRJ. Eu comecei fazendo engenharia na Federal do Rio, né? Esse era o sonho de todo mundo que entrava em engenharia metalúrgica. Eu fiz engenharia metalúrgica na UFRJ. Era ser funcionário da Petrobras. Essa era a meta. Ou de alguma outra grande empresa, beleza, né? E tinha aquela galera que já tinha aquele viés... acadêmico, né? É o cara que já entrava na faculdade preocupado com o mestrado, né? Eu só queria me formar. Na verdade, eu só queria passar em cálculo 1. Né? Tipo, a minha primeira preocupação é passar em cálculo 1. E eu não sei direito, eu não sei se vocês perceberam qual foi o momento que do tipo assim, vou empreender. Né? O meu, eu falei, eu empreendi velho. Eu tinha, velho, calma, sem capacitismo, não me cancelem, por favor. Eu era velho, porque eu já tinha cabelo branco. Mas eu fui... Tanta molecada agora, né, empreendendo startupeiro novo, né? com 20, 18, 20 anos. Cara, eu fui empreender com 33 anos. É muito diferente. É novo, mas pros padrões agora de empreendedorismo que a gente tem, já tem uma maturidade. E o que ficou muito marcado pra mim nessa questão do empreendedorismo foi, cara, que bom que eu empreendi já com uma bagagem. Isso é fundamental. Eu acho que eu teria fracassado. Tô sendo bem honesto. Saindo da faculdade, porque eu me deparei com tantos problemas ao longo do ignite do negócio. A gente fala muito sobre isso, né? Pra mim existe um momento muito crítico da criação de uma empresa, que é o ignite, né? Você não tem cliente, você não tem nome, você não tem case, você não tem balanço, numa época que ninguém falava de startup. Então, e agora? O que eu faço? Né? Então, a gente foi tendo que adaptar tantos planos ao longo do caminho, que se eu tivesse só a experiência acadêmica, eu teria fracassado. Lembra do episódio que a gente gravou com o Dani Aragão lá no PQP, né? Não no OctaCast. Mas... O Dani mandou a frase pra mim, uma das melhores que eu já ouvi na minha vida. Era o plano perfeito pra acabar com o meu dinheiro. Eu criei o plano perfeito pra acabar com o meu dinheiro e não ter um produto. Primeiro, né, aventura aí como empreendedor. O dinheiro dele acabou, ele não tinha nada, né? Então, resumindo. E aí depois ele foi empreender de novo, já com essa experiência, né? Então, eu acho que é isso, né? É uma jornada. Né? A gente tava batendo um papo ali, né, Daniel, também da sua experiência, já é a segunda vez, né, a gente, sei lá quantas, já com 14 anos. Então, acho que é isso, né, e
E eu acho que é isso também. Falando um pouco sobre preparo, eu não vejo que hoje nem escola, nem universidade, nenhuma prepara você para empreender. Algumas começam a ter já na Unicamp, né, bastante avançado. Agora, assim, pega qualquer curso de graduação, acho muito difícil. Eu não conheço particularmente um que prepara você para abrir um negócio, te prepara para ser um funcionário de uma empresa. Mas em contrapartida eu aprendi tudo sobre reprodução de plantas. Que legal. Exatamente. Na escola. Tive aulas maravilhosas sobre angiospermas e gimnospermas, mas não aprendi nada sobre finanças. Educação financeira. Cara, isso não entra na minha cabeça. E deixando bem cá, biólogos, eu acho legal as angiospermas e gimnospermas, mas a gente poderia ter tido uma aula de todas da semana sobre educação financeira. É que na real, eu acho que esse é um problema que deveria ser visto já, sei lá, pelo menos no ensino médio. Sim, isso. Porque independente da sua profissão, o biólogo, o médico, o engenheiro e tal, o cara ele vai precisar... Não, você vai lidar com dinheiro. Administração. Ponto. Ele vai precisar, sei lá, falar em público, então ele teria que ter alguma coisa nesse sentido. Ele vai ter que se vender. Então, tem algumas disciplinas, cara, que devia ser básico. Ô Dani, a história... Verdade, desculpa. Não, imagina, tá aí a história e o porquê também, e o pra quê, na verdade, do Instituto Voa Brasil, porque nele a gente vai ter a parte de inteligência emocional, educação financeira, e aí a parte de tecnologia. E aí esses cursos, essas coisas voltadas, legal. Como falar, porque se fala Soft também skills muito de oratória, né? Isso. Cadê a escutatória? Então aprender a ouvir, processar, digerir. Então a gente vai colocar tudo isso dentro do... É um parceiro Boa. de vocês. A gente montou um instituto mesmo. A gente sensacional. Se vocês precisarem de apoio, contem com a gente, viu? Chama Voa com 2 As, Voa Brasil. E a gente está estruturando. Na verdade, ele acabou ficando na gaveta por mais tempo que a gente, por um tempo maior do que a gente gostaria. Né? Até por conta da loucura que acabou virando um problema bom. Sim, problema bom. Mas por outro lado... Mas que toma tempo, não tem jeito. Muito tempo. Não tem jeito. Né? Mas de qualquer forma, a gente tem lá, tá constituído, tem tudo. A Gia fez o teste, abriu uma conta, fizemos o primeiro Pix. Fizemos uma conta digital aqui nossa. Legal. Que a ideia é o seguinte, é ter um instituto onde ele tenha a cara de uma empresa. Sim. O que eu quero dizer com isso? Eu fui conhecer alguns institutos e, você vai lá, você entra, já parece que o negócio está meio abandonado. E aí, por mais empenho que a equipe esteja, por mais boa vontade que eles tenham, aí vai lá, ele precisa do patrocínio, então o cara pintou a parede até a metade porque faltou o dinheiro, porque aí ele precisa fazer uma licitação, é muito engessado. E aí, numa pesquisa rápida que a gente fez, 40% das pessoas, elas acabam não doando mais dinheiro porque não sabe como é empregado aquele dinheiro. Sim. E faz todo sentido. Todo sentido. Então, o que a gente quer é o seguinte, vamos dar uma pegada de empresa para esse negócio. Vamos fazer um instituto, vincular pessoas que queiram realmente fazer. A gente tem, qual que é a base que a gente leva aqui? Até por isso tem os estúdios aqui, a gente está levando conteúdo para isso, mas educação financeira, a gente vai tratar de programação. Programação já é a nova alfabetização, certo? Sim. Então, parte de lógica de programação, não vamos ensinar nenhuma linguagem específica. Vamos ensinar lógica, e aí sim vem alguma linguagem mais usada. Né? Então, mas olha que legal. Genial. Exatamente o que a gente estava falando. Imagina se no ensino médio eu realmente tenho um ensino de inglês de qualidade, porque a maior parte das vezes na escola o nosso ensino de inglês não é com a profundidade que deveria ser. Educação financeira, alguma coisa relacionada a soft skills e lógica. É isso aí. Acabou. Acabou. O jogo é outro. Profissional. É aquela história assim, do tipo assim, Léo, mas eu... como técnicas de negociação. Tudo bem, eu posso estar puxando a sardinha pro meu lado, porque eu trabalho na área comercial, fiz minha carreira na área comercial de tecnologia, né? Mas quando você fala assim pra mim, Léo, eu não gosto de vender, do tipo assim, tudo bem, você pode não gostar, mas querendo ou não, você vai negociar o tempo inteiro da sua vida. Com certeza. Quando você vai decidir com o seu companheiro pra onde você vai nas férias, você já tá negociando. Você já abriu uma negociação. Onde você vai no final de semana, você já vai fazer concessões, você já vai começar, tipo, puta, esse final de semana eu vou ceder, porque no próximo tem tal coisa. Então, você pode não gostar e eu respeito isso. Você vai negociar. Você precisa ser treinado nisso. Você precisa aprender desde criança a lidar com objeções. Porque você vai lidar com objeções todo o tempo da sua vida. Querendo
ou não. Exato. Né? Um processo de escutativa, você saber dar feedback, saber receber feedback, são coisas que, se a gente treinasse desde a época que a gente é criança, cara, o mundo seria diferente. Completamente. Não tem essa. O mundo seria diferente. E no meu caso, né, isso não é uma reclamação em hipótese alguma, até porque foi importante para formar o meu caráter. Eu venho de uma família super humilde, que eu não tinha esse tipo de discussão dentro de casa. Meu pai trabalhava no Cais do Porto. Minha mãe era babá. Não tinha acesso a esse tipo de discussão dentro da minha casa. Completamente diferente, por exemplo, do cenário que meu filho foi criado. Meu filho foi criado me vendo empreender, me vendo iniciar uma empresa e ver perrengue, sucesso, comemorar vitórias, algo que eu acho super importante, né? Eu brinco lá na Performa que o meu melhor papel é o vice-presidente de comemorações, né? Chief Happiness Officer. Chief Happiness Officer. Tudo que acontece, eu acho que a gente tem que comemorar as nossas vitórias. Isso me dá o gás que o CHO. Né? A gente precisa ter esse gás e no final eu vejo um puta gap na nossa formação de ensino médio. E a faculdade também, venhamos e convenhamos, não ajuda nada. Não ajuda nada. Te dá uma formação muito boa, né? Muito boa. Eu que fiz faculdade na área de tecnologia, por exemplo, não concordo quando a galera fala a grade da minha faculdade é muito desatualizada. Bicho, calma. Você não tá lá para aprender tecnologia, uma tecnologia específica. Você tá lá para aprender como funciona as bases da computação. A partir daí, você vai desenvolver sua carreira do jeito que você quiser. Nesse ponto, a faculdade para mim é brilhante, né? Agora, gente, a gente não tá preparado para empreender. Isso é um fato. A gente é guerreiro, é que a gente mete a faca no dente e vai. Então temos uma missão aprende agora, na luta. passar esse... Pra frente. Né? E é muito legal a questão do instituto, né? Bate até com alguns programas que a gente tem, né? O Forma, né? Que a gente tem na Performa, o Forma, que é um programa de formação de talentos. Né? E aí, cada 6 meses, normalmente, a gente desenvolve um batch e a gente pega profissionais que, como você falou, cara, não sabe ligar o computador mais nada. Mas tem muita vontade de aprender tecnologia, não só programação, mas tecnologia, design também, Lean. Esse semestre a gente está com o pessoal até para o marketing, processos, design e dev, front, back-end. A gente abriu para todas as áreas. A gente abriu para todas as áreas da Performa. Que legal. Esse semestre especificamente a gente fez um programa especial com vagas afirmativas, né, para pessoas pretas e pardas. E aí, cada semestre a gente vai buscando, inclusive como uma forma de inclusão, né, de desenvolvimento. Mas o principal é justamente isso, cara. Nosso propósito da Performa, né, é desenvolver pessoas para construir o futuro. Perfeito. Esse é o nosso slogan, a nossa frase. P mais P igual a P lá, né? Você viu esse daí, né? Nossa, legal, né? Pessoas, é isso, né? Tá no nosso DNA. Então a gente, como consultoria. É muito o que a gente faz aqui também, total. Exato, né? A gente não tem nenhum produto, são os nossos cérebros, o produto é a nossa equipe, o nosso cérebro, né? Realmente como que a gente pode contribuir para agregar valor para os nossos clientes, exatamente. Então sem isso a gente seria, que a gente brinca, um coworking, né? Teria mesa, ar-condicionado, internet e café. Mas um bom café. Um bom café. Então é isso. E aí a gente não abre mão, né? Fez tem o Forma, que é esse programa de formação, e cara, legal, a gente já tem hoje arquiteto, né, nosso, que veio, né, que de base, que trabalhava de entregador, que não tinha realmente nem noção, né, porteiro de hotel. Então a gente tem hoje pessoas que a gente tem muito orgulho, né, Léo, de ter desenvolvido e acho demais, que bate muito, né, com essa questão do instituto. Porque eu vejo assim, primeiro, a parte do controle emocional nesse plano do instituto, ele é um dos principais pilares. Porque é o que a gente fala aqui. Quantas pessoas a gente conhece na vida que tecnicamente é um avião? E aí você vê, o cara não conseguiu evoluir. Parece que o cara tem um teto, né? Ele tem um teto, você vê o cara, ele não prosperou tanto financeiramente ou naquilo que é importante para ele, né? Na vida. Então o cara é um avião tecnicamente, mas acabou não seguindo. Porque às vezes ele não tinha um controle adequado, né? Aquele lance faz todo sentido. Ação e reação, às vezes reagia de uma forma desproporcional. Então é isso que a gente quer trabalhar também como pilar de controle emocional, achando também que o principal gap aí que a gente vê no ensino, né, é justamente a gente tratar todo mundo da mesma forma. E você tem tipos diferentes de inteligência.
não adianta. Às vezes você vai pegar uma pessoa que é um avião de oratória, comunicador e tal, e você vai colocar o cara na mesma sala do cara que é bom pra caramba em matemática e você vai nivelar os dois. Sim. E aí não tem como, você não tem parâmetro. Aquela pessoa que é bom em humanas vai pra exata, ele vai sentir mal, ele vai ficar frustrado. E aí vem um outro lance também que a gente não prepara os nossos... Desde criança, a gente não prepara os nossos filhos, a gente não foi preparado para frustração, né? Pode parar pra pensar. Eu tive essa conversa recentemente com alguns amigos, né? Do tipo assim, cara, a sensação que eu tenho é uma sensação, tá? Posso estar enganado e sinceramente espero que eu esteja. A nossa geração, ela foi brilhante como crescimento pessoal e a gente está sendo muito, muito abaixo da média como preparação da próxima geração. Certeza. Sem dúvida. É isso. Sem Eu dúvida. tenho concordo. essa opinião. Sem dúvida nenhuma. E às vezes eu até acho que eu algumas vezes fui exigente demais com meu filho por achar que eu precisava criar alguém preparado para lidar com frustrações, mas no geral eu acho que a gente faz um trabalho muito ruim com os nossos filhos. A verdade é essa, né? Talvez por a gente ter tido uma vida um pouco mais difícil, a gente acabou se realizando neles. Você acaba compensando, né? Você quer Sim, compensar. Quer dar tudo, quer satisfazer o que você não tem. Sendo que o não, muitas vezes, ele é até mais importante que o sim, né? O não é pra pessoa em si, é pra situação. E é uma outra coisa que a gente, na hora de falar o não, tem dificuldade, né? Vamos lá. É muito legal ouvir um elogio, não é? Você não cresce ouvindo elogio. Não. Você cresce quando você ouve uma crítica. O negócio é brincar, né? Não precisa me elogiar, Não é? né? Em casa minha mãe já me elogiou. Deixa pra minha mãe. Você não vai conseguir ganhar dela. Ela vai me elogiar melhor que você. Ela vai, até quando eu fizer besteira, ela vai me elogiar. Ela lá bebeu, coitado, dormiu lá na churrasqueira, ó. Que bonitinho. Aí ela vai lá e me cobre, sabe? Do tipo, cara, mesmo. agora quando alguém me faz uma crítica, do tipo assim, pô, a gente sai de uma reunião, ele vira pra mim e fala assim, Léo, cara, você mandou muito mal nisso. Cara, ouvir, falar, puta, mano, boa. Primeiro, é aquela questão da... Por que é importante estabelecer uma relação de confiança? Esse é o primeiro ponto. Quando eu estabeleço uma relação de confiança com você, eu estabeleço um canal reto de comunicação, onde eu sei que qualquer coisa que você me fale, Dani, você não quer me derrubar. Exato. Muito pelo contrário, você quer me tornar um cara melhor. Por quê? Porque a gente convive. Então, quanto melhor eu for, melhor pra você. Isso. E quanto melhor você for, melhor pra mim. Isso é o que acontece na performance. Existe um livro, inclusive, vou dar uma dica pra você, se chama Velocidade da Confiança, né? Eu já falei desse livro algumas vezes. Cara, esse livro foi uma machadada no meu cérebro, né? Porque é isso, né? Quando você estabelece relações de confiança, e o André hoje, que é nosso sócio, né? Muito antes do André ser meu sócio, o André era meu amigo. A gente começou a trabalhar junto, rapidamente a gente desenvolveu uma puta afinidade, onde um chamava a atenção do outro, muitas vezes até em reunião. Do tipo assim, a gente em reunião, eu acabo falando um pouquinho mais de palavrão do que eu gostaria. O pessoal percebeu aqui. Vai ter uns pis na podcast. O que eu gostaria, o que eu devo. Mas em reunião falando, mano, não. Nem... E nunca era agressivo. Ele nunca chegou pra mim e falou assim, pô, Léo, você foi agressivo comigo. Ou eu falar pra ele, pô, você foi... Não, tudo bem, eu posso ter sido um pouco mais enfático do que eu deveria, mas no fundo, eu percebi algo que eu acho que poderia ser melhor, mas mais do que isso, eu também tô pronto pra receber a réplica. Exato. E falar, não, senhor, você errou. Porque você não percebeu isso. E falar, mano, verdade, cara. Então, essa confiança, quando você estabelece uma relação de confiança com alguém, você ganha essa liberdade para poder dar e receber feedback dessa pessoa de forma ativa. A escuta ativa, não é assim, entra por um ouvido, sai pelo outro e ponto final, né? Porque isso não funciona. Exato. Aí, na verdade, eu tô perdendo meu tempo e você o seu. Exatamente. Né?
Eu queria pegar um gancho. Desculpa, Gi. Não, imagina, eu ia falar do palavrão. Porque eu achei super original, super disruptivo, super criativo o nome do podcast. Porque a hora que eu bati o olho, eu falei assim, cara, eles deram o nome de puta que pariu. Não, aí, é performa que pode. É performa que pode. Aí eu falei assim, cara, eles foram muito ousados. Você que chegou nessa conclusão aí. Lá não tá meus escrito olhos, aí eu entrei num diálogo interno, sabe assim, cara. Aí eu falei, não, eu vou entender esse nome. Aí foi eu vi lá depois. Não, e aí, e o mais legal, dando os créditos. Ideia da esposa do Samir. Ficou demais. Né? Super original. E aí, e foi muito legal, porque quando acontece alguma coisa muito... Quando acontece alguma coisa muito legal lá na Performa, é o PQP. Não, PQP exatamente. A gente fala o tempo todo, mas é PQP mesmo. Então, qual é o nome do podcast? Performa que pode. Sim, ficou muito legal. Parabéns. Ficou muito... Ficou original mesmo. Eu só ia pegar um gancho, assim, eu voltei um pouquinho aqui, Daniel, no que você falou, sabe, sobre pessoas. Eu acho que é um ponto legal, até para linkar um pouco com a nossa história, com a nossa metodologia, como o Léo falou, né? Minha responsabilidade lá foi desenvolver. Hoje a equipe, né, brilhante lá toca, né, toda essa área de métodos, né, do Lean, do design, né, das pilares que a gente utiliza. Mas uma das crenças nossas é exatamente isso, a questão da multidisciplinaridade, da colaboração, como é importante. Perfeito. Cada um vai ter, por mais que eu treine, eu acho que a gente tem que treinar, mas aí é uma crença minha. Por mais que eu treine, vai ser difícil bater o Léo na comunicação, no desenrolo, que a gente brinca, né? Esse cara aqui é bem desenrolado. E por mais que ele treine, ele não vai bater talvez algumas... sei lá, a disciplina, a organização que eu tenho. Eu não vou. Que eu pego no pé dele. E aí, assim, e aí uma crença minha né? ao invés da gente tentar todo mundo ser mediano, e se a gente combinar isso e tirar o melhor de cada um? Essa é a chave. E aí, o que a gente faz nos nossos projetos? De fato, é um time, os squads, né? Quando a gente vai num cliente e entende colaborando a equipe do cliente mais equipe performa, a gente tem que somar. A gente tem que ter as características, né, as habilidades para se complementar. Então, quando a gente está montando um time de trabalho, a gente vai ter que... quem que aqui é o cara da engenharia, o tech lead do projeto? Vai ter que ter. Quem é o UX designer, o business designer que vai pensar no usuário, vai pensar no cliente final, vai pensar na usabilidade. Será que esse negócio ficou legal? Será que ficou intuitivo? Será que ficou bacana? Quem é a pessoa que vai olhar o lado financeiro, vai olhar o business design ali para entender, cara, isso é viável, isso vai dar retorno para a empresa. E aí quando a gente combina... vai ganhar dinheiro com isso? Exato, porque nosso sucesso é o sucesso do nosso cliente, né? Então, assim como vocês colocam. Exatamente. Como que a gente combina, né, essa equipe, essa multidisciplinaridade? E aí, juntos, a gente brinca que é como um time de rugby ali, sabe? Todo mundo abraçado, a gente precisa agregar esse valor, a gente precisa se complementar, né? Essa é uma crença minha, eu só queria pegar um gancho que você comentou. Realmente, cada um assim, eu acho que assim, eu aprendo demais e eu acho que colocar essas pessoas permite com o tempo que a troca você vai aprendendo e você vai se desenvolvendo também, né? O famoso profissional em T. Mas eu tenho uma área de especialidade, né? Eu tenho uma área de estudo, de pesquisa, que o mundo hoje tem muita informação, né? Tem muita área, cada vez mais. Ninguém vai ser especialista de tudo, é impossível. Sim. Então eu acredito nisso, que a gente tem que ter uma área de especialidade, né? Que é aquilo que você vai ser realmente em destaque. Agora, você tem que conhecer as disciplinas adjacentes e saber conversar, né? Saber utilizar, né? Também técnicas de conversação. Eu tenho um cara de dados. Dados hoje, como você fala, é o petróleo, né? Legal, eu não vou saber mais dados do que o nosso tech lead de Power Platform lá, de Power BI, né? Cara, não vou saber, mas eu tenho que saber o mínimo para saber trocar, né? E saber até demandar, saber até entender, né? E conversar ali sobre um projeto, sobre uma demanda, né? Então, e aí se complementar tecnicamente com o que você trazer o meu skill para poder conectar. Exato. Então, é isso aí. Não sei se faz sentido aí para vocês. É o que eu acredito aqui também, inclusive. Eu acho que assim, a gente precisa ter a gente tem que estar na mesma sintonia quanto a valores e princípios. Boa. Aí tem que ser igual. Boa. Se não tiver, senão não dá... 100% de acordo. Tirando isso, aí a gente tem que ser diferente. A gente tem que se complementar. Porque aí a minha habilidade que
né, que mais aparece, vai complementar com a da Gi, que já é mais para a parte humana, do pessoal aqui, que já, igual o Simon, que já vai mais para a parte de código, Python e tal. Legal. O Fernando, que já vai mais para o Java. E cada aí, um na sua, sua, dando o melhor e fazendo o melhor da tecnologia e o melhor do grupo, que aí sim, eu acho que aí dá pra gente fazer alguma coisa grande e fazer alguma coisa diferente, né? Mas é essa complementariedade aí que é importante. Legal. Não é? Voltando lá no início, Gi, quando eu falei a questão do empreendedorismo, né? Que eu não sei quando despertou, e você falou assim, eu sempre fui empreendedora, né? E aí olha que legal que aconteceu. Eu nunca fui empreendedor, né? Eu trabalhei numa empresa, Antes da performance. Tive pouquíssimos empregos na minha vida, né? Pouquíssimos. Eu trabalhei numa instituição filantrópica, trabalhei num provedor de internet, numa instituição filantrópica lá em Catanduva, que foi onde eu comecei a trabalhar efetivamente com desenvolvimento de software. Aí vim para uma consultoria aqui em Campinas e depois eu montei a Performa. Legal. Então esse é meu histórico profissional, né? Nunca tinha trabalhado numa empresa grande, a maior empresa que eu trabalhei na minha vida foi a Performa, né? Acho esse até um gap da minha formação. Mas durante o tempo em que eu trabalhei nessa outra consultoria, né, que se chamava Proxys, eu sempre fui empreendedor e não sabia. Você fazia o intraempreendedorismo. Sem saber que isso isso se chamava empreendedorismo. Pra mim, era só o seguinte, qual que era a minha preocupação? Eu tava adorando viver em Campinas. Eu saí do Rio. Queria voltar pra Catanduva. Eu saí do Rio, fui morar em Catanduva, né? Apesar de gostar muito de Catanduva, acho que Catanduva é uma cidade da hora. Aí de Catanduva eu vim pra Campinas, eu tava adorando morar em Campinas. E eu não queria voltar pra Catanduva. E pra eu ficar... Não, e pra eu ficar, a empresa tinha que estar bem. Então a empresa tinha que estar bem, o cliente tinha que estar bem. Não tinha opção. Cara, eu vou inventar coisa aqui pra fazer isso crescer, meu. Isso aí. Né? E aí foi legal que quando eu fui sair da empresa, né? Samir já deve estar de saco cheio de ouvir essa história, porque ele ouve 70 vezes por semana, né? Quando eu fui sair da empresa, que eu fui comunicar os principais clientes que eu atendia, né? Gente, eu tô saindo e tal, não sei o quê. Como assim você tá saindo? Você não é sócio da empresa? Eu falei, não, cara, eu sou funcionário. Não, você tá brincando. A história do senso de dono. Comportamento. Porque eu brigava tanto. E do tipo assim, sabe aquela briga fair? Tinha hora que eu brigava pelo cliente, tinha hora que eu brigava pela minha empresa, tinha hora que eu brigava pelos usuários. Que eu falava assim, gente, olha só, eu sei que o teu budget é esse, eu sei que a gente desenvolveu isso, mas o cara lá não tá feliz. E se ele não tiver feliz, ele não vai usar, vai todo mundo perder. A gente vai ter que chegar... Eu ia tentando arrumar soluções para os problemas que aconteciam. Eu me apaixonava pelo problema, falava, cara, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Ou seja, entendia muito do problema para poder coordenar as pessoas em achar uma solução. Você quer algo mais empreendedor do que isso? Seu cargo era resolvedor de tretas sênior. Resolvedor de tretas sênior, que era o que eu fazia, né? E isso, cara, o que é o cerne do empreendedorismo? É você resolver problemas. Exato. Às vezes problemas que nem são seus, mas aí entra uma outra crença minha. Cara, qual é a forma mais fácil de eu resolver um problema? Eu chamar ele pra mim. Porque a partir do momento que eu digo que o problema é seu, Gi, eu não posso fazer nada. Porque aí o problema é seu. Exato. Como você vai intervir, né? Então, eu lavei minhas mãos, mas muitas vezes o seu problema interfere na minha vida. Então, se interfere na minha vida, ou na vida de pessoas que estão ao meu redor, ou que vão me influenciar de alguma maneira, sabe qual é a minha zona de conforto? Traz o problema pra mim e deixa que eu resolvo. Os problemas são meus. E os meus problemas eu resolvo. Né? Então, as pessoas às vezes falam, puta, eu queria ser empreendedor. Você pode chamar Gi. Boa, Gi. E às vezes as pessoas falam, puta, eu queria empreender. Cara, dá pra começar já. Dá. Começa a olhar a sua postura, onde você tá. Isso. Mas eu tô só estudando. Eu não trabalho. Ótimo. Olha que ambiente legal pra você empreender. Você vai empreender a sua educação. Sim. Você vai começar a colocar metas para sua educação. Você vai começar a criar desafios para você ser melhor. Melhor do que quem? Melhor do que você mesmo. Você não precisa competir com ninguém. Só de competir com você mesmo. Você precisa competir com você mesmo. É o seu maior competidor, né? Se eu for melhor do que eu ontem,
Cara, Léo, isso é muito clichê. Cara, eu sei, é clichê, mas funciona, bicho. E aí eu tô te falando algo que eu vejo funcionar empiricamente. E é clichê, mas quantos porcentos executam, né, tipo, essa mudança comportamental diária? Pouquíssimos. Sim. Né? Muitas vezes, o que a gente prefere? Se conformar com o não ter. Né? Não ter é difícil. Eu sei que não ter é difícil. Ficar na zona de conforto, que muitas vezes não é confortável, mas você tem preguiça de sair, tem preguiça de mudar, né? Eu tenho muita empatia, sabe? Pelas pessoas que vivem dificuldades no dia a dia, né? Eu sei que é difícil para um monte de gente. Eu me considero muito privilegiado, apesar de não ter tido uma infância rica, do tipo assim, minha infância foi longe de ser pobre, né? Eu tive durante muito tempo, ouvi isso do Williams, lá da Volks, que a gente bateu um papo com ele, eu tomei pra mim como verdade, porque ele resumiu a minha vida. Ele falou assim, cara, eu tive tudo que o dinheiro não compra. Então isso pra mim foi exatamente o que eu vivi. Foi exatamente o que eu vivi e fez uma baita diferença na minha vida. Que é muito bom pro informação. Base familiar é tudo. Base familiar é tudo. Isso é muito importante. Né? Você falou o negócio de ser melhor do que você mesmo, né? E de família. E queria pegar um gancho nisso, por exemplo. Esse final de semana, minha filha mais velha chama Luísa, né? Ela foi numa competição de natação. Primeira dela, tem 8 anos. Então, assim, cara, não sei... Nossa, lotado, cheio de gente e não sei o que, lá em Bragança Paulista, pegamos 6 horas da manhã o carro pra ir pra lá. Aquele programa legal, né, de domingo. Sim, programinha 5 horas. Isso, Exatamente. Mas ok, por ela, né, vamos até onde foi. E aí chegamos lá, tal, gente que competia já com macacão uniformizado, 80 atletas da academia, assim... E ela, né, assim, tipo assim, primeiramente ainda, não, filha. Ela de lá, biquíni tal. E baldinho de prata. Nem tanto, baldinho de prata. E aí, obviamente, eu falei, olha, o importante é você competir, sentir a experiência e tal. Não pegou a medalha, mas foi, completou a prova, né? Maravilhoso. Parabéns. Falei, nossa, parabéns, amor, não sei o quê. E ela, né, tentando ficar chateada, eu falei assim, aí ela, na próxima eu ficou lá, sei lá, que posição, 10º, na próxima eu ficava, eu falei, não. Olha só, quantos minutos você fez lá? 1:16. Então, da próxima, você vai treinar para fazer um pouquinho melhor. Pronto. 1:15. Depois você vai treinar para fazer 1:10. Depois você vai treinar para fazer 59 segundos. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Você tem que ser melhor do que você mesma. Isso, na hora que eu falei isso pra ela, ela entendeu. Sim. E acalmou de fato. Ela falou assim, pô, legal, eu consigo ser melhor do que eu mesma. Porque isso eu consigo, exato. Agora, o que os outros estão fazendo, porque tem gente que tá treinando 12 vezes por semana, sei lá quantos, são atletas profissionais. Você tem que treinar pra ser sempre cada dia melhor, né? Ponto. É isso. E ela ainda vai estar em verdade e em essência com ela mesma. Isso. Quer coisa melhor? Flui. Exato. Porque esse é o objetivo. O objetivo, né, não é ser campeã olímpica de natação. É realmente ter um esporte, desenvolver e tal. Pode ser que, né? Vai que, exato. Vai que. Mas se ela for, a Performa patrocina ela. Boa, aí sim, ó. Filha, já tem patrocínio, tá gravado, hein? A gente vai tirar 2 ou 1, então, agora. Imagina só, nas próximas Olimpíadas, macacão assim, Performa Haiti, a gente lá. E a questão é a importância dos micro hábitos, né? Então, isso aí, você falou de comemorar as conquistas e tal. Cara, a gente tem que comemorar principalmente as pequenas conquistas, né? Às vezes a pessoa... É comum, às vezes, esperar aquela conquista, aquele aquele ponto de inflexão. Mas, na real, se você for estudar, nunca vai ter aquele ponto-chave. Vai ser uma série de micro hábitos, uma série de pequenas conquistas que vai te levando para um caminho que aí, ao longo da jornada, ele muda o patamar. Dani, você não tem muito orgulho da Octa? Muito. Me diz qual foi o momento que você passou a ter mais orgulho da Octa. Não existe isso. É o que você tá falando. É uma construção. Tem aquela do Simon Sinek que é maravilhosa, né? Eu não sei se vocês já viram a história do amor. Do tipo assim, pô, você ama a sua esposa? Eu falo, amo. Me prova. Qual foi o dia? Exato. Quanto? Qual foi o dia que você
Não amava amo e começou a amar. E amo. Não é assim. É uma construção. E por isso que as pequenas... Isso dá um assunto pro Não, podcast. não, esse Dá um podcast. Não, porque você quando conheceu a pessoa, você não ama ela de cara. Eu conheci Hoje o Samir e falei, nossa, cheguei em casa e falei, cara, eu tô apaixonado. Eu sou apaixonado pelo Samir. No dia que eu conheci ele, muito provavelmente eu devo ter ficado com vontade de te dar um soco. Né? Mas, ok. Né? E não dei porque ele, além de tudo, é faixa preta e eu vou apanhar. Então é frustração dupla, né? Você... É faixa preta em que, Samir? Judô. Então eu ainda ia apanhar. Então, agora... O Simon também é. O Simon também é. Olha, É bom que o Simon não trouxe me meu defende aí. Tem judô. Vou pegar o Simon pra me defender aí. Então agora eu posso dar um soco no Samir e sair correndo. Então, do tipo, essa construção, ela vem do quê? De pequenas vitórias. Exato. E no final das contas, sabe uma outra coisa que a gente faz, e aí também é uma crença minha, a gente também celebra nossas derrotas. Né? Não no sentido assim, que bom que eu falhei. Não é comemorar, é celebrar, né? Celebrar, não é comemorar, é celebrar. Por quê? Porque eu quero entender o que aconteceu, porque eu posso evitar de cometer esse mesmo erro novamente e mais, eu posso compartilhar isso com outras pessoas para que elas também não cometam esse mesmo erro. E essa celebração te leva, né, no processo da mudança e transformação, porque você passa por uma metamorfose, né, quando acontece isso. E você sai muito mais forte. Né? Seu repertório. E no final das contas, galera, o que é o nosso dia a dia? Vamos lá. E eu gostaria muito de ser rebatido nessa. O que é o nosso dia a dia, a não ser a gente ser exposto a situações onde a gente coloca o nosso repertório na mesa, vê se consegue resolver ou não, e se não resolver, aprende com o problema que chegou. Loucura total. E a gente vai se tornando cada vez melhor. E a gente vai se tornando cada vez melhor. E essas celebrações e essas comemorações é o que vão construindo hoje. Eu abri o olho todo dia de manhã, feliz da vida, porque eu tenho um bando de pessoas maravilhosas para conviver comigo. Né? Porque, de novo, cara, o que a Performa é um conjunto de pessoas. A gente se relaciona com pessoas do nosso cliente. Hoje eu tô conhecendo vocês dois, que eu não vejo a hora de encontrar de novo. Né? Eu gosto muito de gente, eu aprendo muito com gente. Eu gosto de ter por perto. Pandemia pra mim foi um horror, cara. Foi um horror. Sabe, a história do passei mais tempo com a minha família e tal, claro, isso é legal e tudo, mas pra mim foi ruim o isolamento. Eu sou uma pessoa que gosta muito de então, assim, porque eu aprendo com gente o tempo inteiro. Fica o meu convite na sexta-feira próxima agora, se quiser gravar no período da manhã de novo, porque assim, eu tô com 17 perguntas aqui, eu não fiz nenhuma! Eu não fiz nenhuma! Eu ia falar isso, Léo. Eu não fiz nenhuma! A gente não deixou ela falar. Não, mas peraí, eu abri falando que era o PQP Performa. Se deixar aqui, Performa que pode, eu toquei aqui. Essa é uma versão especial do OctaCast. Hoje a gente fez um crossover PQP OctaCast. Desculpa, Gi. Eu falo pra caramba mesmo. Vamos lá. Mas ó, sexta-feira, se vocês... Não, mas sexta-feira, se vocês quiserem, eu tô falando sério. Pode voltar. A gente grava mais uma vez. Faz uma pergunta. Aqui, ó, esse aqui é o OctaCast que vai ser episódios, né? Boa! A gente pode fazer tipo Star Wars, série. assim. Ou a gente faz diferente, ó. Ou vocês retribuem a visita e vamos gravar no PQP. Pronto. Sim. Pronto. Vai sair. Combinado. E aí lá a gente faz diferente. Lá você faz as perguntas lá a gente pra deixa gente. você perguntar tudo. É inverso. Mas vocês veem como as... É troca, gente. É isso aí. É repertório. Deixa eu perguntar. Não, ela faz de uma. Não, uma. Faz uma aí, vai lá, vamos ver. Vamos ver qual que é. Como superar os desafios da transformação digital com inovação e criatividade? Aí sim, essa acho que é pra mim. Vamos nessa. Acho que essa é pra mim, vamos lá. Eu respondo, chama o Samir. O que é? Vamos começar falando assim, o que é transformação digital? Tem muita gente que acha que transformação digital é simplesmente colocar a tecnologia para funcionar. Tava hoje num treinamento num cliente falando disso, que assim, não, precisamos digitalizar os processos. Era um processo em papel e aí o cliente chamou a gente para digitalizar, um processo com assinatura, papel, etc. E a primeira coisa que a gente foi falar, tá bom, para que serve esse processo? É uma aprovação do gerente para o funcionário poder fazer outra coisa lá. Vou te contar que tem RMS. Fala com o Daniel. Boa, aí sim, isso já faz tempo, já faz alguns anos. E aí a gente falou assim, olha que interessante. Pô, legal, para que serve esse processo? Vou encurtar a história, o processo nem precisava existir.
A gente eliminou o processo. Ou seja, a gente poderia ter ido colocar tecnologia, mas era um processo burro. Aí eu perguntei, quantas vezes o gerente reprovou? Nunca. Isso é transformação digital, galera. Exato. Simples e aí assim. A gente não pôs tecnologia. É o a gente eliminou o processo, simplificou a jornada. Olha. Então, como que a gente resolve essas questões? E por que a gente fala de transformação digital? Porque o mundo está em constante transformação. Na verdade, o que está em transformação é a dinâmica, são as pessoas, é a velocidade do mundo, das informações, a quantidade de informações que se gera a cada dia, né, que é um absurdo de dados, muito diferente do que era 20 anos atrás, ou até quanto mais você volta, realmente o mundo está num processo muito diferente. A gente está cada vez mais exigente, o consumidor cada vez mais empoderado. Não dá para você lidar com as coisas como você lidava antes. E aí sim a gente fala dessa transformação de comportamento. Então a gente precisa colocar técnicas de design, de inovação, de criatividade, para não simplesmente copiar um processo e digitalizar. A gente precisa olhar qual é o propósito dele existir, né? Qual é o valor que ele entrega. Então aqui a gente usa muito, né, na performance, o design thinking, justamente para ter esse olhar para pessoas. Olha, voltando no tema pessoas. Design centrado em pessoas. Centrado em, cara, qual é a necessidade? Então, quando a gente foi criticar e usar lá o design e entender a jornada, a gente viu que o processo ele não servia de nada. Então, a gente eliminou, colocou um BI para fazer depois gestão por exceção, porque os dados já estavam no sistema de caixa da loja. E aí, no BI, a gente pegou todos os dados que precisava. Não precisava colocar nenhum processo mais digital. Tirou o papel e não colocou nada no lugar. A gente fez a gestão por exceção. Então, e se agregou valor. E agreguei valor para o cliente, que olha que louco. Era para pegar um processo de fraude que, com tudo assinado em papel bonitinho, estava tendo e ninguém tinha visto. Agora, quando você olhou os dados e colocou um BI depois para fazer a gestão por exceção, cruzar dados que já estavam no sistema, a fraude salta aos olhos. Tirou tudo, cara, deixa rolar e a gente pega os dados depois. Pegou. E aí pegou, né, no BI. Então, transformação digital in a nutshell, né, um resuminho. Não sei se fez sentido para você. Com certeza agregou valor para esse cliente e para essa colaboradora que executava a atividade. Todos. Então, era uma empresa imagina, ficava doido. Mais de 1.000 colaboradores. E era um processo de desperdício enorme. Então, quando a gente fala de Lean para mim, é isso, né? Todas essas metodologias, eu gosto de falar o Scrum, Kanban, o Agile, eles vêm na base do Lean. O Lean é eliminar desperdício. A gente tem a frase que a gente acho que mais repete lá na performance, uma frase do Peter Drucker, que fala que não há nada tão inútil quanto executar com extrema eficiência algo que nunca deveria ter sido feito. Isso. Né? Ah, mas eu fui extremamente eficiente. Ok, mas foi inútil. Cara, isso não deveria ter sido feito. Nada. Entendeu? Tipo, e tem muito, né? Pra caramba. E isso por quê? Isso não é porque as pessoas fazem de propósito, né? Do tipo assim, claro. O cara abre o olho de manhã, puta, sabe o que eu vou fazer hoje? Vou criar um processo inútil. Não, ninguém faz isso, né? Eu acho que deve ter uns que pensam, cara. Eu já vi tanta coisa nesse mundo. É a nossa mania, ser humano, de sair executando. Exato. Isso. Do tipo assim, ó, eu vou mostrar que eu sou capaz. Eu sei que você é capaz de. O negócio é que se a gente parar e pensar... Eu sou capaz. Se a gente parar e pensar, a gente chega numa solução melhor. E normalmente, a gente observa isso empiricamente. É difícil uma pessoa só ter a melhor solução. O processo de cocriação funciona porque você dá uma ideia, você complementa, você traz um pouquinho, eu dou mais um pouquinho, alguém olha e fala, vocês pensaram nisso? Cara, no final, você tem uma solução... Que ninguém teria feito sozinho. O poder da cocriação, da equipe multidisciplinar. Criatividade. A gente vê muitas vezes nos nossos clientes, isso é um processo comum, né? Pegar software, exemplo de software até é algo que a gente tem vivido recentemente em mais de um cliente, né? Léo, meu software está instável, meu software cai, eu tenho problema de lentidão, bota dev, contrata mais dev e não dá mais conta e bota dev. O problema dificilmente é dev. Normalmente está ligado a processo. Aí você pede assim, cara, vamos olhar o backlog. Eu tô falando bem especificamente, hein, galera? Vamos pegar o backlog do produto, vamos pegar a priorização, deixa eu ver as histórias que foram escritas. Não, é que isso aí era simples, a gente não... Cara, sempre assim. Você tem um problema de método. Isso. Você não tem um problema técnico. Né? Não é um problema de tecnologia, é um problema de metodologia. Né? E a gente acaba apoiando as empresas. E normalmente, o que a gente precisa? Substituir pessoas? Nunca. Nunca envolve substituição de pessoas. A maior parte das vezes envolve organização de pessoas.
É diferente, né? E aí realmente a gente tem assunto para outro podcast. A gente começa a falar de projeto, produto, né? Aquela diferença que existe entre projeto e produto e tal. Então, a transformação digital, né? Pelo menos a nossa crença lá na Performa, a transformação digital ela está muito associada com geração de valor, né? Inovação tem que gerar valor. E gerar valor para mim, gente, desculpa ser o capitalista da mesa. É sobrar dinheiro no caixa. Exatamente. É sobrar dinheiro no caixa. Não tem outra Não palavra. tem. Cara, é difícil. Mas aí a gente pode também no capitalismo consciente, porque aí querendo ou não tá gerando valor, tá gerando caixa, e aí você tá ajudando pessoas com propósito. Então, dinheiro é bom, né? Eu falei disso, acho que semana passada, que assim, beleza, vamos empreender com propósito e tal, mas você tem que ter o caixa. Você tem que ter o caixa, porque o caixa é o oxigênio pra você fazer qualquer coisa. Qual é o oxigênio da empresa? Não caixa. tem outro. Caixa. Então, exatamente, tem que tirar um pouco desmistificar um pouco isso aí, porque você tem que pensar, tem que ter o caixa. Às vezes quando você entra num lugar que não tá tão próspero, você percebe já. Sim, e aí você tem desmotivação, você tem, às vezes por mais bem intencionado que você esteja naquele projeto, faltou o caixa, acabou. Acabou o projeto. Acabou o projeto. Né? Então, acabou o projeto. Então é pessoas, no final das energia. contas, é pessoas e processo. Não adianta você também ter pessoas incríveis, sem processo você chega nesse nesse problema. Um amigo meu falava a verdade, acabou o milho, acabou a pipoca. Não tem. Exatamente. E aí, nesse caso, quando de fato a primeira ideia é assim, vamos colocar mais dev. Geralmente, nesse caso, você vai gastar mais e vai piorar. Não, você vai produzir menos. Você vai produzir menos, não tem jeito, né? Se você tem um problema de desorganização, até porque isso e também a gente observou isso de forma bem empírica, né? Quando você traz gente para o time, o processo de absorção, na verdade, ele derruba um pouco a tua produtividade, né? Então a absorção ela cai um pouquinho, depois ela começa a subir e entra em platô de novo, beleza? Isso é um processo tradicional de absorção. Se o teu método de absorção é ruim, primeiro, o teu vale vai ser um pouco maior. E a tua subida também vai ser uma curva menos agressiva, né? Uma hora vai passar. Só que aí começa o quê? O teu custo de desenvolvimento, né? O teu custo de resolução do problema, ele acaba ficando maior do que o benefício que ele vai trazer. Aí ele não deveria ter sido feito. Exato. Né? Boa. Então, mas aí eu tô falando, aí a gente tá mergulhando nessas questões de transformação, porque aí a gente fala de transformação digital. Talvez a gente tenha que falar de transformação cultural. Boa. Total, com certeza. Porque aí é um outro mindset. A gente tá com uma torre agora na Performa de Corporate Innovation, que a gente tá falando muito mais disso, né? Projetos, a gente foi voltando no tempo, né? No tempo, digo, cronologicamente, assim, na esteira. Começamos com uma empresa de desenvolvimento de software, né? Com a criação da torre de Lean, a gente se transformou numa empresa de desenvolvimento de soluções, né? E hoje eu gosto muito de falar que a gente é uma empresa, como a gente já falou, de desenvolvimento de pessoas. Começando pelas pessoas do nosso cliente. Porque quando a gente entra num projeto, o primeiro passo é você transformar as pessoas que vão estar naquele projeto, o mindset das pessoas que vão estar naquele projeto. Sim. Então, essa torre, ela trabalha o quê? Cultura de inovação, né? Cultura, né? Como a gente colocou, colaboração, um ambiente, a gente criar um ambiente de segurança para o pessoal poder se complementar, técnicas de criatividade. Então, tudo isso vem antes. Tudo isso é base para qualquer projeto de software rodar. Um ambiente organizacional limpo, né? Isso. Claro. E inovação não tem só a ver com desenvolvedores, programação, né? Às vezes inovação, você mudou um processo ali numa planilha, num processo que seja. Você inovou. Você trouxe resultado. Ó, a minha crença, Dani. Você trouxe resultado para a empresa? Trouxe. Você inovou. Acabou. O que é inovação? Você fez diferente? Pronto. O que é inovação? Pois é. A gente passou por essa experiência aqui, né, no reposicionamento da marca também, né, de todo o processo de mudança de cultura. A gente fez um trabalho bem legal aqui na Octa. Então, a gente inovou em várias áreas. O pessoal tem esse negócio que só programador, aquela equipe de programador. Nada. Cara, ele é uma parte do processo. Ele é exatamente, né? Um dos envolvidos na inovação. Eu gosto muito de diferenciar inovação de invenção. Inovação de invenção. Invenção é você inventar um negócio novo que não existe, que nunca foi feito e fazer algo. Tipo assim, aquele docinho lá, o beijinho, que é branquinho com coco, né? Eu gosto do beijinho de erva cidreira. De erva cidreira. Eu inovei no doce, ué. Mas você fez? Vamos lá. Claro. Você pode ter... Vamos supor que você inventou um doce. Botou beijinho de jiló, sei lá. Você pode inventar, certo? Ele pode ser uma invenção. Agora, o que define se ele é uma inovação ou não? Se você teve sucesso.
Se você vendeu... Cara, ela botou jiló no beijinho empanado. Sei lá, vamos viajar aqui pra ser um negócio bem diferente. Cara, tá com gente. Ela saiu da Octa aqui e abriu uma barraquinha de beijinho com jiló. Porque choveu de vender, tá vindo gente... Uma beijó. De Minas. Beijó. E aí bombou, abriu uma... Tá franqueando uma marca. Pô, é uma puta inovação, porque te trouxe Beijoca resultado. amarga. Nem precisava ter tanto, mas se isso trouxe valor, deixou dinheiro no caixa, ou Você sabe que trouxe isso... algum outro tipo de valor pro cliente, legal, é uma invenção. Agora, se você só inventou algo novo que mudou o gosto, ou vamos pintar todas as paredes de roxo agora, vamos pintar de azul. Eu acho que foi proposital isso que você Trouxe falou resultado? do giló, viu? Não, Porque então eu não é uma inventei. inovação. Exato. Porque não trouxe um valor, né? Não agregou. Quem ganhou mais teve um dinheiro? benefício real. Quem ganhou mais dinheiro? Quem inventou a luz elétrica, né? Ou quem aprendeu a distribuir ela? Pois é. Oh, pois é. A inovação caso foi a mais- distribuição. Foi. Esse foi o caso. Morreu mais- pobre, né? Foi. Pois é. Mas essa do giló foi proposital? Não. Você Porque gosta de giló? eu amo giló. Jura? Aí eu inventei de fazer um doce nas minhas habilidades quando eu tinha Juro lá que eu os meus, chutei assim, não tinha nem ideia. meus 12, 13 anos. mas ninguém adora giló, mano. Ninguém quis comer meu doce. Deus. É. Por isso Como ninguém adora giló? As pessoas adoram um brigadeiro. As pessoas adoram um leite condensado. Não, eu inventei É. de fazer um doce de giló. Até hoje eu sou piada na família por causa desse Mas doce. óbvio, Gi. Claro. Foi uma invenção, mas não pegou. Ó, Não, Então não ganhei foi uma dinheiro. inovação. Não foi inovação, foi invenção. Não, tô brincando, galera. Eu tenho certeza que vai ter alguém que realmente ama giló. com certeza. Sim. Ok. Além eu de também mim. preciso falar, ó. Tem um bar em Lá no Campinas. bairro do Carioca. Que Não, isso? Não é no bairro do Carioca? no bar do Carioca tem aquele giló recheado lá. que é uma delícia. Não, cara, mas lá perto do Zimbar, eu não vou lembrar o nome. Tem um cara que inventou um negócio, Nome do carpaccio de giló. Sério? Calma. Aí, uma vez, Vou o querer Fefe provar. que trabalha com a gente, não, vamos lá, carpaccio de giló. Sabe aquele? Caramba. Eu já fui assim. É. Tá bom, Fefe, vai, vamos lá, né? Bicho, o negócio é bom. uma delícia, cara. Eu fiquei Eu viciado imagino. nisso Pronto, ó, de um jeito. eles vão lá, a gente grava, é pertinho, Com passa a certeza. paral, a gente passa depois E a pra... gente leva a Gi pra Pronto. comer A gente o leva a carpaccio Gi, que é de giló. fanática, pra Bora. comer o carpaccio de giló, beleza? Muito bom. Caramba. Gente, Legal. e assim, ó, o papo tá muito bom. Acho que aqui daria pra gente fazer aquele experimento de 4 4 horas, né? Boa, daria. Vai eu começar acho, agora. é. Daria. Sem brincadeira, passou Eu o quê? acho Uma que a meia gente- hora já? Imagina, passamos 1h30 quase. Caramba. Então Já eu acho passamos que a de uma gente Boa. pode fazer esse de 4 horas. Eu topo Bora, essa eu ideia, tô viu? dentro também. É, A gente vai convidadíssimos já Legal pro... demais, hein? Convidadíssimos pra ir lá no QPQ. Pô, o papo fluiu demais, Muito. cara. Demais, Exato, demais. E ainda tem Você jura que assunto. passou já tem uma assunto. hora? Já? Passou Você tá uma brincando? hora. Passou uma hora, não. Crenças, sabe o que você Tem falou? mais 16 perguntas Os valores e os princípios bateram. Aí vai embora. Aí vai É. embora. Porque aí é só ponto de vista. Você sabe que o link do Octalink é justamente você linkar gente boa. Você que legal. É, exato. O nome é ótimo. Não, o nome é A ideia ótimo, cara. que lá de trás, né, quando ainda nem era Octa, era só links. Só link. Aham. A ideia era de linkar gente boa. Porque quando você linka ali, você tá com os princípios e valores, aí você faz qualquer A gente coisa. faz O um resto mais um vai dá embora. 4, Aí né? complementa. Um mais um, aí 4, complementa. isso aí. E, Isso aí. né? No caso de vocês, 8. Né? Pois é, nosso caso é. Mais um dá 8. Mas antes de terminar, me fala só um pouquinho. Dá pra falar mais Dá, um vamos lá. pouquinho, né? Assim, Rapidamente. rapidamente. A Pergunta a Performa IT hoje, como que é aí o trabalho que vocês fazem exatamente, o público? Eu vi que vocês têm clientes grandes, né? Projetos ali maravilhosos que eu vi. Legal. Fala um pouquinho, acho que disso, acho Vamos que vale lá, a pena, posso né? comentar rapidinho? Manda. A Performa, como eu coloquei, é uma empresa de desenvolvimento, né, de pessoas, de soluções, né, de tecnologia como um todo. Estamos aí já há quase 14 anos, né, no 14 mercado, anos, né, né? chegando em quase 200 colaboradores, né, abrimos no ano passado, retrasado já na Europa, né, o nosso sócio Que legal. tá lá, nosso CTO, André, ele tá lá cuidando das nossas operações na Europa. E é um orgulho muito grande, né? O Léo e o André, que são os fundadores, né? Me juntei à empresa justamente com essa responsabilidade, né? De complementaridade, né? Então o André é o responsável técnico, o Léo... O Samir sempre foi performer, ele só demorou a saber disso. Deve saber disso, né? Mas ele é o nome. Vim pra- Eu falo, eu já falei isso pra ele algumas vezes. O Samir é co-founder da empresa. Não tem essa de Eu fundei a questão torre de temporal. Lean, né? Então, não, legal. e independente da fundação de uma torre, é a questão que a gente fala de princípios e valores. Exato. Né? O cara
cara que trouxe uma visão diferente, o cara que ajudou a gente a chegar no patamar que a gente tá hoje. Né, não, exato. Trouxe coisa nova, trouxe bagagem nova pro jogo. Veio ser o cara que a gente sempre sentiu falta. E era muito engraçado que nas conversas que eu tinha com o André, e ele sabe disso, falava pra ele, bicho, tá faltando alguém. Falava, André, tá faltando alguém, bicho. Não somos só nós dois. Não somos só nós dois. Legal. Tá faltando alguém. Né? Como eu acho que a gente ainda tem isso, um gap. Isso que eu ia falar, estamos numa jornada, né? Claro. Como vocês mesmos, né? Trazendo mais gente, nossa equipe aí, maravilhosa. Foi em 2017, a gente se conheceu em 16 e ele veio pra empresa em 18. Isso. E aí a gente tá, então, né, só complementando, desenvolvendo e entregando valor. O nosso ponto é assim, cara, a gente não entrega software, a gente tem que entender qual é o problema do cliente. Então, quando o cliente chega, só pra você ter um exemplo, precisava desenvolver um aplicativo, um portal, um software, um BI, a primeira coisa que a gente faz é entender, tá bom, qual é o problema que você quer resolver com esse produto? Então a gente aplica aí todas as técnicas, né, de design, do Lean, para entender, cara, qual é a dor, quem são as personas, qual é a jornada. Então a gente tem uma equipe de business design, de product design, de service design. Então toda essa equipe que vai mapear, entender a jornada, entender usar o blueprint, usar as personas, usar técnicas de criatividade para co-criar junto com o cliente. Porque eu atendo indústria, atendo varejo, atendo farma, né? Atendo logística, atendo energia. Então, cara, a gente não é especialista de nenhuma das indústrias. Quem é o especialista de negócio é o cliente. O que a gente tem? O método, né? A metodologia de trabalho e o time técnico, obviamente, né? Que é uma das nossas fortalezas, né? Um excelente corpo técnico que vai complementar aquilo que o cliente não tem e aí juntos desenvolver soluções. Então, por isso que a gente acredita muito na parceria, né, na cocriação, né, como o Léo explicou. Então, como que a gente... Só que cocriar não é simplesmente bota a pessoa, tranca na sala, só sai daí quando vocês tiverem com o problema resolvido. Tem que ter metodologia. Então, a gente já estudou muito isso, né, se inspirou muito em Google Ventures, né, em outras aceleradoras de startups e trouxe isso para as grandes empresas. Só complementando rapidinho a parte de startups, a gente também investe em startups, né? Então, a gente já passaram mais de 10 startups, né, com aceleração pela Performa. A gente tem um programa, inclusive, né, que roda interno e a gente vai abrir no segundo semestre externo de novo para captação de ideias e investimento, né, e aceleração de startups, né, com um programa de corporate venture, justamente para a gente poder oxigenar metodologia, investimentos, mas também fazer essa troca. O que a gente pode aprender com as startups e levar para grandes empresas e o que a gente pode pegar das grandes empresas e trazer para as startups, né? Então, hoje, se olhar a nossa carteira de clientes, tem muitas empresas, né, grandes e até médias e grandes, a maioria são grandes empresas, mas a gente tem muita startup também. Temos startups, né? Exatamente. Então, todo mundo pode ser, né, Léo? A gente brinca um parceiro nosso e aí a gente entender como que juntos a gente pode fazer 1 mais 1 dá 4 ou 8, né? Como que a gente pode fazer. Que legal. Muito e assim, legal. gente, eu não acredito em coincidência, né? Eu sempre falo na sincronicidade e na deucidência. É muito bacana estar conversando com eles, porque, tipo, chamei ele lá no LinkedIn, tudo começou e depois a gente viu que a gente tinha aí uma conexão. Já conexões, né? Atendemos o mesmo cliente, né? A gente tem algumas sinergias. Exato. Legal. Então, assim, as coisas é uma deucidência mesmo, né? Enfim. Como é que é o nome da outra palavra? Serendipidade. Serendipidade. Pesquisa essa aí no Google depois. Tá, vou precisar, mas... Só preciso usar mais essa palavra. Mas pode começar a usar ela fora de contexto. Primeiro porque ninguém entende mesmo, mas eu fixo. Peraí, que ela dá usar serendipidade, eu vou falar, cara... Ela dá uma trava-língua. Se fosse obra do acaso. Serendipidade. Também. Como que é? Serendipidade. Serendipidade. Anota aí. Essa é boa. E quando você usa, a galera fala assim, caraca, Gi, essa menina é muito inteligente. Caramba, essa menina é muito inteligente. Ela fala de serendipidade com uma tranquilidade, cara. No meio da reunião você já manda. Já manda. Já cansei de fechar negócio assim. Aí a gente já pode entrar aqui então também na teoria U. Isso, vambora. Teoria do caos. É isso aí. Teoria do caos. Buraco negro, Tá no mesmo lugar. Exato. Tá perto. Curto muito esses assuntos. Boa, tem que mais botar um episódio no Pinheiro podcast. pra falar com ela. Cara, o nosso head de inovação, ele é
Para esses assuntos. Bom, o cara, ele cuida da nossa torre de inovação com maestria, diga-se de passagem. Meu, ele é muito bom para conversar sobre futurologia. Sério? Meu, vou gostar de conversar. Biomimética, futurologia. Biomimética. Trouxe lá de Amazonas, ele foi pra Amazônia estudar. Lá. Meu, enfim, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O ser humano que vale a pena estar perto. Que massa. Até porque eu morro de dar risada também, né? Demais. Vou gostar. Não fiquei lá estudando na Amazônia, cara, a gente tem uma galera boa lá. Também a gente tem uma galera Legal boa isso, lá. né? A nossa equipe é brincadeira. Eu Muito fico orgulho, tipo assim, eu fico nosso muito orgulhoso de ser o mais burro da sala de reunião, Exato. sabe? Tipo, é mó barato isso. Porque os caras realmente são muito bons. Muito bons mesmo. Sim. Me sinto muito privilegiado de poder conviver com essa galera. Ô, gente, aí como Bora que a lá. gente iniciou o podcast de uma forma diferente, a gente vai terminar de uma forma diferente também. Porque Boa. agora tem lá os rola, desenrola do final que você fala lá Bora. também. Que aí curta, compartilha, deixa, convida os amigos, vai lá. Então, eu passo a palavra pra você de novo. Então, beleza, galera. Agradecer aí o bate-papo, Gi, Dani, Samir, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada, e quem Léo. ficou com a gente até o final já sabe, né, galera? Aquele rolê todo lá. Curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida pra mandar pra mim, pro Samir, pra Gi, pro Dani, pra quem vocês quiserem, bota aí nos comentários que a gente faz dá um jeito da pergunta de chegar e voltar a resposta pra vocês, beleza? PQP, performa que pode. E OctaCast juntos, É isso aí. porque você pode performar. Até a próxima, galera. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu! Tchau.